No livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 12, diz assim: faça aos homens aquilo que você gostaria que fizessem para você, porque essa é a lei e os profetas. Você já fez alguma coisa para que depois dissesse: puxa vida, se eu não tivesse feito isso, poderia ter sido diferente? Você já teve a sensação que a história poderia ter sido outra? Pois eu, por várias, e não poucas vezes, várias vezes na minha vida, eu disse coisas que eu me arrependi. Eu fiz coisas que eu me arrependi muito. Eu já me sentei muitas vezes na janela da vida, olhei para trás e disse: a minha história poderia ter sido outra. Já aconteceu isso com você? Você já parou para pensar na sua idade, na idade que você se encontra hoje? Que nem no meu caso, quantas vezes eu pensei: puxa, se eu tivesse estudado isso, se eu tivesse feito aquilo, a minha história poderia ter sido outra. É assim que nós vivemos. Por isso Jesus Cristo, ele se preocupa em que nós sempre revejamos as nossas vidas, que nós sempre fazemos um autoexame de consciência, que nós sempre fazemos análise. Hoje eu entendo que eu tenho o poder de pensar antes de falar, mas muitas vezes o meu impulso, o meu orgulho, o meu ego me faz falar antes de pensar. E quando passa algum tempo eu digo: puxa vida, eu poderia não ter falado isso, eu poderia ter ficado calado. E eu entendo muitas vezes na minha vida que a minha história poderia ter sido outra. Acontece isso com você também? Então, a partir de hoje, pense bem antes de falar. Lembre-se que você deve fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem para você também. Eu peço a você, passe esta mensagem para frente. Lembre-se que quem não gosta de chorar, não deve fazer chorar. Não brinque com o sentimento das pessoas. Não brinque com o coração das pessoas. Lembre-se que Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então lembre-se dessa mensagem, porque eu sempre me lembro que a minha história poderia ter sido outra. Isso é muito sério. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.